Olá, alunos do nono ano, tudo bem? Iremos para a correção da semana 4 do PET, volume 5, Geografia, professora Welma Pereira. A unidade temática Conexões e Escalas. Tema: Desintegrações e conflitos na Europa e Ásia. No seu PET você viu a questão do conflito basco. O povo basco é uma nação que tem sua língua, que tem a sua bandeira, que tem a sua cultura diferente dos povos da Espanha e da França. Está localizada aqui na região nordeste da Espanha e sudeste da França. Eles lutam pela independência, pelo reconhecimento da formação de um Estado independente desses países. Temos também vários conflitos na Europa, assim como o basco. Nós temos também o conflito lá do Oriente Médio, né? O conflito entre judeus e árabes, que lutam até hoje para a formação de um Estado, um reconhecimento de um Estado nacional, tanto palestino como o Estado de Israel. Temos vários outros conflitos que iremos falar nas questões. Atividade 1. Faça uma pesquisa, se possível, sobre outros movimentos separatistas na Europa. Procure descobrir sua localização geográfica, as causas das reivindicações, os grupos que lideram os movimentos e as suas formas de atuação. Pesquise suas descobertas no caderno. Pessoal, na internet, nos livros, tem vários assuntos que abordam esses conflitos, esses movimentos separatistas. Separatista significa separar, tornar aquela nação um estado autônomo, né, reconhecido, né, uma nação que está sob o domínio de outra nação. Um exemplo que podemos citar, a Catalunha na Espanha. A Catalunha está localizada aqui, ó, no nordeste da Espanha, né? É um povo que luta, que tem sua bandeira, que tem sua língua, que tem sua cultura, luta para se tornar independente da Espanha. Só que a Espanha não favorece essa independência. Os catalães, nação que vive no norte da Espanha, luta pela sua independência através das manifestações e referendo. Já teve voto, referendo da população. Uma grande parte quer separar, mas outra não quer separar. No Reino Unido, aqui é o mapinha do Reino Unido, é formado pela Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Todos esses países aqui têm o desejo de separar da Inglaterra. Por quê? A liderança da Inglaterra, localizada lá em Londres, capital da Inglaterra, decide todas as coisas sobre esse território. Então, Escócia, País de Gales, quer tornar-se independente da Inglaterra. Além de outro conflito como a Irlanda do Norte, né? Que existem católicos e protestantes. Os protestantes querem permanecer a união da Inglaterra e os católicos querem separar, né? E formar a Irlanda do Sul. Então, temos vários movimentos separatistas dentro dessa ilha aí, né? Que é formada aqui, ó, Inglaterra, né? A Irlanda do Norte, País de Gales, Escócia. Essa formação dessa ilha aqui, que depende da liderança da Inglaterra, muitos deles querem se separar. Existem através de plebiscito, referendo, né, a população votando. Alguns concordam com a separação, outros não. Kosovo também é outra região, né, localizada lá na Sérvia. Aqui é a região da Sérvia, né? E Kosovo está aqui de lilás, né? Kosovo sempre lutou pela sua independência, né? Declarou sua independência da Sérvia em 2018, mas há muitos anos, por muitas guerras, ele vem lutando pela independência. É reconhecido por vários países, mas não é membro da ONU. Sérvia, Rússia, China e outros países também não reconhecem a separação. Sérvia, Rússia não querem que Kosovo se separe da Sérvia. Então aqui também esses movimentos foram através de muitas guerras. Atividade 2. Qual a importância da região da Palestina para o povo judeu? A região da Palestina, esse conflito territorial, ele é bíblico, conforme a religião desses povos. A Palestina tem importância religiosa e cultural para o povo judeu. De acordo com os ensinamentos religiosos judaicos, o território palestino foi dado a eles por Deus, né? O Javé, eles acreditam no Javé. E por isso entendem que é deles por direito.
Então, antes de formar o Estado de Israel, como nós iremos falar na próxima questão, os povos judeus eram os povos apátridos, não tinham pátria, não tinham seu território, né? O território do povo de Israel foi construído em 1948. Então, na região da Palestina, predominava os árabes israelenses. Os árabes que são formação de religião muçulmana, de cultura totalmente diferente. Próxima questão. Atividade 3. Qual a origem dos conflitos entre árabes e judeus na Palestina? O que representa a decisão estabelecida em 2012 pela Assembleia Geral das Nações Unidas? Então, o conflito árabes, que é formado por muçulmanos, versus israelenses, que é formado por judeus, envolve a questão étnica, religiosa e territorial. Então, antes da Primeira Guerra Mundial, a região da Palestina predominava-se os povos árabes de religião muçulmana. E os judeus lutavam e desejavam construir, acessar a esse território, porque segundo a religião judaica, aquele território era a terra prometida para eles morarem. Né? Então, com a perseguição dos judeus no nazismo e fascismo da Alemanha, muitos judeus começaram a se refugiar para essa área, e esse conflito na Palestina teve origem com a criação do Estado de Israel em 1948. Após a Segunda Guerra Mundial, a ONU, sob defesa dos Estados Unidos e outras nações, criou o Estado de Israel, o Estado politicamente reconhecido, mas não criou o Estado árabe da região. Então imagina ter que expulsar aqueles árabes que estavam lá na região e falar: esse território aqui agora é dos judeus. Então tornou-se mais tenso e mais conflituoso a área. Dessa forma, grande parte dos palestinos que ali vivia se refugiou na faixa de Gaza, na Jordânia, na Síria, no Líbano, no Iraque e no Egito. E os conflitos se multiplicaram. Então estava aqui, por exemplo, nesse mapa aqui, ó, antigo território palestino em 1946, quando criou o Estado de Israel. Alguns palestinos se refugiaram para a faixa de Gaza, para outros países, Síria, né? O Líbano, a Jordânia, né? E foi só reduzindo. Em 1967, Guerra dos 6 Dias, na expansão do Estado de Israel, o Estado de Israel anexa mais território e vai estendendo o seu território ali naquela Palestina. E em 2011, situação atual, com territórios palestinos isolados. Então, reduziu bastante os territórios palestinos, face de Gaza, e a Palestina aqui com territórios bastante isolados. E a extensão do Estado de Israel aumentou cada vez mais. Em 2012, a ONU reconheceu a Palestina como um Estado observador. Com isso, passou a ter a permissão de solicitar ingresso em agências e órgãos ligados à ONU. Então, quem deve decidir sobre criar um Estado politicamente reconhecido da Palestina é a ONU. Então, só dela reconhecer como Estado observador já é uma decisão que representa um reconhecimento e a possibilidade de uma permissão para a criação do Estado árabe, já que o povo palestino é hoje o povo sem pátria. Então, o povo que tinha pátria em 1946 eram os palestinos e os judeus não tinham pátria. Hoje, quem não tem pátria são os palestinos e os judeus têm o seu Estado de Israel reconhecido. Então, deveria fazer uma negociação nesse território, né, para formar também o Estado palestino reconhecido pelos árabes. Então, envolve muita questão política, religiosa, territorial, e no Oriente Médio, constantemente, esses conflitos avançam. Atividade 4. As guerras e os conflitos no Oriente Médio são frequentemente noticiadas em jornais e telejornais do mundo todo. Com base nas informações estudadas, escreva uma pequena matéria jornalística sobre o assunto. A matéria deve ter uma manchete e conter as seguintes palavras-chave: território, diversidade cultural e religiosa, paz e conflito. Você pode acessar e pesquisar, tem várias notícias. Esse aqui, bloqueio na faixa de Gaza, é motivo de mais conflito na região. Esse noticiário aqui, ele foi em 2010. Tem notícias de ontem falando do território lá da Jordânia e Cisjordânia, tá? Mas eu preferi contar isso aqui porque nós vamos falar na próxima questão da faixa de Gaza. Então, a disputa entre israelenses e palestinos
já dura 63 anos, né? A disputa pelo território dentro de Gaza, que quem manda é o grupo chamado Hamas, de ideias radicais, que já fez muitos ataques contra Israel. Então, a faixa de Gaza é esse território aqui. Aqui tem os árabes, os muçulmanos, e bastante radicais, porque eles fazem ataques constantes contra o Estado de Israel, que foi formado aqui, né? Então, o bloqueio é quase... O problema é que esse bloqueio dificulta a entrada de comidas, remédios, materiais de construção em Gaza, onde a população é muito pobre. Centenas de pessoas em vários países se revoltaram contra essa situação e se uniram para quebrar o cerco israelense e levar mantimentos a Gaza. Eles decidiram ir pelo mar, levando todo o a bordo de 6 navios. Então foi uma reportagem contando que Israel, como ele cerca aqui, diminui qualquer circulação, qualquer comercialização de alimentos para a faixa de Gaza, né? Então a população se revoltou, porque Gaza também tem uma população, tem crianças, tem adultos que necessitam de comida, que necessitam de ter uma vida em paz também, né? Então a faixa de Gaza, território palestino que foi ocupado por Israel em 1967. Em 2005, Israel retirou todas as tropas de Gaza, mas manteve o controle da fronteira do território. Então imagina você morar em um país onde o outro país tem o controle da sua fronteira, né? Questão 5. Qual a crítica à charge abaixo representa a faixa de Gaza, Israel, batata quente, né? Então é uma área de muito conflito. Crítica aos confrontos terroristas ou territoriais entre árabes e judeus que lutam pela posse dos territórios ocupados por esses dois povos na faixa de Gaza. Compreenderam? É bastante polêmico, envolve muitas aulas com relação a isso aí, mas eu espero que vocês tenham entendido que os conflitos na Europa e no Oriente Médio são em função de territórios étnicos e religiosos. Um grande abraço da professora de Geografia, Welma Pereira. Fique com Deus. Espero ter ajudado vocês nessa correção.